Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Oh, aleluia. Se você consegue sentar, você senta aí no seu lugar. Se não, você pode ficar onde você está. Aleluia. Oh, querido. Aleluia. Amém. Hoje é quarta-feira. Culto dos vencedores. Só corajoso para sair de casa na quarta-feira. É ou não é? Olha para esse valente, corajoso que está do seu lado aí. Aleluia. Amém? Quero compartilhar com você hoje uma mensagem que falou muito ao meu coração e eu creio que vai falar também muito ao seu coração. Amém? Você crê nisso? Amém. Vamos continuar então falando sobre fé. Nós já temos falando tanto sobre fé nessas quarta-feiras, então eu quero falar um pouquinho mais para reforçar ainda mais a sua fé, para que os seus olhos continuem no Senhor. Amém? Eu quero compartilhar hoje sobre a esperança que não se desespera. Amém? Você sabe, se tem uma coisa difícil hoje é quando nós estamos num aperto, não é? Quem já passou por um aperto? Um aperto financeiro, ou às vezes é de algum problema que precisa resolver, e precisa de tempo para resolver. E quanto mais rápido possível você resolver, melhor, é ou não é? Mas tem coisas que parece que demora a ser resolvido. Por mais que você queira, não resolve no tempo que você gostaria. E isso gera um certo desespero, gera ou não gera? Você quer que toda a sua família venha junto com você para o culto. Mas aí ninguém vem. Aí você tem a palavra do Senhor, Senhor, eu creio. E não vem ninguém, você convida e parece que está tão difícil. Bate um desespero, não bate? Sabe, você tem tantos sonhos financeiros, mas aí você olha para o seu salário e fala assim, não tem como. Não dá um desespero? Você olha para o diagnóstico do médico e diz assim, é isso que você tem. Aí você está diante da palavra de Deus que diz, você pode ser curado. Não dá um desespero diante daquilo que você está vendo? E hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso. A esperança que não se desespera. Amém? Romanos capítulo 8, do 18 ao 24, nós vamos usar como referência. Amém? Romanos 8, do 18 até o 24. Então acompanha comigo aí. Aleluia. Se você não tem uma Bíblia, eu desafio você a baixar uma Bíblia no seu celular. Ou então comprar uma Bíblia. Amém? Ou então você pode ver aqui no PowerPoint. Aleluia. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. 21. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Você é poderoso demais, é ou não é, querido? Você crê tanto assim? Você crê dessa forma? Querido, se você crê dessa forma, se prepare, que coisas boas estão vindo. 22. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Você crê nisso? Você crê que a mesma justiça que foi creditada sobre Abraão também vai ser creditada sobre você? Sabe, querido, esse texto aqui de Abraão é forte demais. Sabe, Abraão, não tem como a gente falar de fé sem falar de Abraão nessas quarta-feiras. Sabe, a esperança, ela é o oxigênio que nos mantém vivos. Amém? Todo mundo precisa ter esperança. Se você não tem esperança, você está vegetando, você não está vivendo. Aleluia. Amém? Sabe, nós precisamos de esperança. Amém? Se você não tem esperança, amém, glória a Deus. Depois a gente corta nos efeitos.
Poxa vida, eu assisto tanto worship falso. Espero que um dia não faça nenhum vídeo meu lá. Sabe? Todos nós precisamos de esperança. Amém? A esperança é o oxigênio que vai nos manter vivos. Você precisa de esperança para acordar no outro dia, ou não é? Você precisa de esperança. Você trabalha porque você crê que você vai receber. Isso é esperança. É ou não é? É ou não é? Isso é ter esperança. Então nós precisamos de esperança. Se uma pessoa vive sem esperança, ela não está vivendo. Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz que a esperança que se adia adoece o coração. Olha o que diz em Provérbios, olha lá. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore da vida. Sabe, esperança para nós é o que nos mantém vivo, é o que nos faz levantar, é ou não é? Nos faz levantar, bola para frente, vamos lá, não vou desistir da liderança não vou desistir de Deus não, porque Deus tem o melhor para mim. É ou não é? Esperança é o que nos faz levantar. Esperança é o que nos faz passar por cima das dificuldades. É assim ou não é? Amém? Uma das maiores dificuldades, querido, do ser humano é esperar. É ou não é? Eu sou fleumático, eu detesto fila. Já fica a dica. Eu detesto esperar. Eu pago mais caro, pago com juros para não pegar fila. Fala assim, misericórdia. Sabe, acho que isso é um mal do fleumático, né? Ou é do sanguíneo também? Do colérico? E do melancólico? Quem gosta de esperar aí? Levanta a mão. Quem gosta de esperar? Levanta a mão. Quem detesta esperar? Amém. Você que não levantou a mão, eu creio que você está com vergonha. Sabe, esperar é ruim demais, é ou não é? Seria bom que tudo acontecesse rapidamente, é ou não é? A nossa paciência ela é curta demais. Nós queremos que tudo aconteça como? No nosso tempo e do nosso jeito. É assim ou não é? Sabe, o século 21, ele é conhecido como o século do imediatismo. Foi o século onde começou a tecnologia. Antigamente você precisava escrever carta. Quando você recebia a carta de alguém que morreu, o velório já passou, já foi até a missa de sétimo dia, e você nem ficou sabendo só depois. Hoje em dia acontece alguma coisa, rapidamente você já sabe o que aconteceu. É muito rápido, tudo muito imediato. O século 21 é o século do imediatismo. Sabe, e a coisa se torna pior quando nós queremos trazer isso para o mundo espiritual. Queremos que Deus também seja imediato, assim como o século é. Assim como é rápido quando eu vou no McDonald's, peço de um lado e saio do outro, assim também, Deus. Eu chego na igreja hoje, eu tenho que receber. Tudo é num tempo de Deus. Amém? Você crê nisso? Você está disposto a esperar o tempo de Deus? A Bíblia fala que se você for esperar a vontade de Deus ela não vai te frustrar, porque ela é boa, perfeita e agradável. Você pode fazer no seu tempo, mas talvez não seja, ou 99,9% de chance de ser imperfeita. Sabe, querido, Deus ele tem a forma dele perfeita de trabalhar. Não adianta você trazer o imediatismo para Deus. Deus ele sabe o momento certo de te dar aquilo que você precisa. Sabe, quando isso acontece, o resultado, sabe, você espera em Deus, você espera que seja tudo imediato. Eu estou orando hoje, Senhor, 21 dias de oração e jejum, precisa acontecer. Se passar de 21 dias e não acontecer, eu creio, Senhor, que é um sinal para mim não orar mais por essa pessoa. Eu creio que é um sinal, Senhor, em 21 dias, que é para mim largar. Se o meu casamento não mudar em 21 dias, Senhor, é um sinal que é para mim largar. É para mim desistir. Se o Senhor não falar comigo em 21 dias, eu largo tudo, eu abandono tudo. Sabe, às vezes nós queremos trazer o imediatismo do século para também a forma que Deus trabalha. Deus ainda continua sendo o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A vontade dele era, é e sempre será boa, perfeita e agradável. Você crê nisso? Amém? Sabe, querido, quando as coisas que você
estabelece para que Deus faça rápido na sua vida e você usa isso como padrão para você, e isso não acontece, como é que a pessoa fica? Se frustra. Coloca a culpa na igreja, coloca a culpa na liderança, a palavra que não foi a palavra que ele gostaria de ouvir, a palavra que ele queria ouvir era outra. Estou procurando um emprego, o pastor está falando de posicionamento, eu queria uma palavra que falasse para mim arrumar um emprego, vai na tua fé que tu vai conseguir. É ou não é? Aí o pastor fala assim, você precisa parar de ser enrolado e posicionado, não tem nada a ver. É ou não é? Mas na realidade lá na frente tem tudo a ver. Sabe, nós precisamos entender que quando as coisas não acontecem da forma que nós gostaríamos, nós acabamos nos frustrando, acabamos nos desanimando, ficando mais incrédulo, com medo, mas Deus, Ele quer que nós tenhamos fé. Fala para quem está só assim, Deus quer que você tenha fé. Por que Deus quer que você tenha fé? Porque essa é a única maneira para você agradar a Ele. Não é porque você é bonitinho, porque você passou no encontro, ou porque você lê a Bíblia de uma forma maravilhosamente bem, que você ora de uma forma eloquente. O que agrada, o que atrai Deus para a sua vida é a fé. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, aos 75 anos de idade, quem é que já chegou nessa fase aí? 75 anos? Ainda não chegou não, mas eu creio que você vai chegar. Amém? Se Jesus não voltar essa semana ainda. Se não voltar hoje. Ei. Sabe, aos 75 anos de idade, a gente já pensa o quê? Está na hora de se aposentar, não é, pastora? Chegar aos 75 anos de idade, comprar um sítio, umas cabeças de gado, vou abrir um valão para criar peixe, ficar pescando, né, Cleiton? 75 anos de idade eu me aposento, pendura a chuteira, chega, acabou. Vou comprar uma cadeira de balanço, encerrar a cadeira. Você sabe? Aos 75 anos de idade, Abraão estava como? Se convertendo. 75 anos de idade, Abraão estava se convertendo. Querido, você é poderoso demais. Pega o ouro para a sua vida. Quem que era Abraão, chamado pai da fé? Ainda dá tempo de você deixar um grande legado para uma próxima geração. 75 anos de idade, Abraão estava se convertendo, Deus chamando ele para novos desafios. 75 anos. Deus estava começando algo novo na vida de Abraão. Querido, isso aqui é forte demais. 75 anos, ele estava no pleno vigor. Como é que você está aí? Aleluia. Abraão, aos 75 anos, estava arquitetando os planos que Deus tinha para ele, fazendo longas viagens, caminhadas perigosas. Meu Deus do céu, isso é forte demais, é ou não é? 75 anos de idade. Põe a mão no seu joelho e fala assim, cara, ativa aí. Põe a mão no seu ciático. Ativa aí. É ou não é? O ciático e o joelho é o que dá o sinal. É o que anuncia a aposentadoria, é ou não é? Ativa aí, em nome de Jesus. Sabe, não há hora, não há tempo, não há idade para Deus chamar você e desafiar você para novos caminhos, novos projetos. Você crê nisso? Você acha que você está velho demais para cumprir o propósito de Deus? Você nem chegou aos 75 anos. Abraão começou aos 75 anos de idade, uma grande jornada na sua vida. Amém? Sabe, Deus, Ele pode começar algo tremendo hoje, na vida de cada pessoa, nos de cabeça branca, nos que estão cansados, nos que nem cresceu o cabelo ainda, nos que estão tristes, nos que estão desanimados. Deus, Ele pode começar algo novo hoje, se você abrir o seu coração e determinar, Senhor, eu quero esse renovo que o Senhor fez na vida de Abraão. Sabe, querido, isso é poderoso demais, não tem como falar de fé sem falar de Abraão. Abraão foi um grande exemplo de fé.
Às vezes a gente olha só para o posicionamento de Abraão, mas às vezes a gente não olha para a idade de Abraão. Começou o ministério aos 75 anos de idade. Por que Deus não escolheu um novinho? Porque Deus, Ele sabe o plano que Ele tem para a sua vida. Enquanto você está vivo, os planos de Deus estão totalmente, 100% ativos, prontos. Deus, Ele está lá assim, ó, com cada prancheta de um plano novo para a sua vida. Quando você fala assim, Senhor, eis-me aqui, o Senhor, então toma, esse aqui é o que você vai seguir. Senhor, eis-me aqui, então toma, esse aqui. Vai lá, mais um plano. Segue. Sabe, querido, Deus, Ele tem já os planos perfeitos, todos para você. Você está preparado para viver algo novo? Não, mas você está preparado mesmo? É uma afirmação difícil se você falar para o Senhor, eis-me aqui, e se prepara que Ele vai te usar. Pastor, estou sendo muito usado nessa igreja. Pastor, estão me usando. Se prepare que você vai ser usado. O Senhor, Ele vai levar você. Você está preparado, irmão? Quem tem desejo? Quem aqui não é líder de célula? Quem tem desejo de liderar aí? Quem tem desejo de liderar? Se prepare. Se você falar para o Senhor, Senhor, eu quero liderar. Quero liderar uma célula, Senhor, de criança. Quero liderar uma... eu não tenho desejo de liderar, mas eu quero uma célula na minha casa. Você quer ser anfitrião? Quem gostaria de ser um anfitrião de célula aí? Levanta a mão. Amém. Se prepara. Se você falar assim, Senhor, eu quero ser esse agente da obra do Senhor. Se prepare, que o Senhor vai fazer conexões. Quem aqui tem desejo de ser pastor? Levanta a mão aí. Quem tem desejo de ser pastor? Se prepare. Amém. Glória a Deus. Sabe, é maravilhoso. Amém. Ser pastor é um negócio... Tem os seus prós e os contras, mas os prós é melhor que os contras. Os prós sempre cobrem os contras. Amém. Sabe, querido, nós temos prazer. Nós temos prazer. Nós temos prazer de liderar, de estar à frente, de ser ovelhas que cuidam de ovelhas. Sabe, o Senhor está disposto e preparado para começar algo novo na sua vida. Você está disposto? Fala assim, só se você tiver coragem. Só se você tiver coragem. Você fala assim, Senhor, eu estou disposto para o Senhor começar algo novo na minha vida. Agora já não tem mais como voltar atrás. Se prepara. Sabe, querido, olha o que diz em Romanos, capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos... Isso aqui é poderoso demais. Isso aqui, anota aí, anota. Vou dar um tempo para você anotar. Romanos 8, 11. Isso aqui é o dipirona que você precisa para as suas dores. Isso aqui é o Deconjex que você precisa para a sua renite. Isso aqui, como é que é o remédio que toma para dor nas costas? Dorflex, Torcilax. Isso aqui é o seu remédio diário. Romanos 8, 11 diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais. Querido, pelo seu Espírito que vos habita. Querido, isso é poderoso demais. Dentro de você habita o mesmo Espírito que habitava em Jesus. Põe a mão no seu joelho de novo e fala assim, cara, você está ouvindo isso aí? Ativa. Põe a mão no seu ciático de novo e fala, você está ouvindo isso aí? Põe a mão aí nas suas costas e fala, ativa, se prepara. Aleluia. Sabe, querido, nunca é tarde para que Deus comece algo novo na sua vida. Amém? Aleluia. Se prepare, porque Deus vai te dar sabedoria para você romper, cara, com muitas coisas. Sabe, no livro de Joel, fala que quando o Espírito Santo é derramado, os velhos sonharão. Quando o Espírito de Deus vem, os velhos sonham. Isso aqui é poderoso demais, porque velho acaba não sonhando mais.
Eu gosto muito dessa passagem de Abraão. Tava conversando com a pastora hoje. Sabe, Abraão, ele creu contra a esperança. Esperança para nós parece algo bom, é ou não é? Mas qual que é a esperança de uma pessoa velha? Morrer dormindo. A esperança de uma pessoa velha é: quero só agora desfrutar do meu neto. Já fiz tudo, já criei todo mundo. Não é assim, né? Não é assim o discurso de gente velha. Já criei todo mundo, já casei meus filhos, todo mundo tem suas casas, está todo mundo bem, já estou aposentado e agora eu quero só curtir meus netos. Quero só ficar tranquilo. Essa é a esperança de uma pessoa velha, que já não gera mais hormônios necessários para gerar um filho, que já não tem a força necessária de um jovem, que já não tem a habilidade que uma pessoa mais nova tem. Essa é a esperança. Abraão creu contra a esperança. Abraão sabia que pela idade dele, qual que era o propósito dele, mas ainda Abraão disse: Senhor, eu creio, o Senhor falou que eu vou ter um filho. E não são filhos espirituais, o Senhor vai me dar um filho. O Senhor vai me dar um filho. Como é isso? O Senhor deu um filho para um cara velho que não podia ter filho, não foi numa novinha. O Senhor deu um filho para um cara velho, numa mulher velha que também não podia ter filho. Sabe, Abraão ainda continuou crendo: Senhor, eu creio que até o fim. Sabe, o Espírito de Deus veio sobre ele, e Abraão começou a sonhar. Quando o Espírito de Deus vem sobre você, não importa a sua idade, você vai sonhar, você vai voar alto, você vai ser como a águia, vai olhar lá na frente. Antes você olhava aqui, mas agora você vai olhar lá na frente. Senhor, eu posso chegar lá. A minha visão antes era só: eu posso chegar só até aqui. Mas aí o Espírito de Deus veio e gerou um holofote. Agora eu consigo ver. Senhor, eu vou até lá agora. Eu vou até lá. Sabe, querido, isso é poderoso demais. Caleb, aos 85 anos de idade, ele estava cheio de sonhos. Vocês não estão seguindo aí não, PowerPoint? Me ajuda aí. Caleb, olha lá. Caleb, aos 85 anos de idade, ele estava cheio de sonhos de conquistar Hebrom. Caleb foi alguém, lembra daquela história do Moisés, que ele falou assim, manda os espias lá para vigiar a terra. Os espias vigiou a terra. Caleb estava entre aqueles jovens que foram. 45 anos depois, Caleb ainda estava com a mesma expectativa, com o mesmo espírito, com a mesma vontade, com o mesmo fôlego, com a mesma garra. Senhor, o Senhor prometeu que seria meu, então eu quero. Sabe, querido, isso é poderoso demais. Aos 85 anos, estamos falando de Abraão com 75, aqui é Caleb, com 85 anos. Sabe, um camarada chamado Winston Churchill tornou-se o primeiro ministro da Inglaterra aos 70 anos de idade. Mas não foi só simplesmente o ministro da Inglaterra. Ele liderou o país no período turbulento da Segunda Guerra Mundial. Um camarada com 70 anos de idade. Quantos anos você acha que você tem? Ainda dá tempo de você chegar à presidência da República. Já pensou nessa possibilidade? Que você poderia ser o presidente da República? Sabe, Abraham Lincoln, ele perseverou no seu projeto desde os 32 anos de idade. Só conseguiu ser presidente aos 70 anos de idade. Foram 38 anos perseverando, tentando, 38 anos, até que ele conseguiu, aos 70 anos de idade. Sabe, querido, mesmo Abraão, sabe, já estando velho, a promessa de Deus, porém, não havia caducado sobre a vida dele. A promessa de Deus ainda estava totalmente ativa, estava pulsando sobre a vida de Abraão. Sabe, entenda isso. Deus, ele tem os projetos dele sobre a sua vida. Talvez o pecado veio, as tribulações, os problemas, mas Deus, ele não desistiu daquilo que ele prometeu sobre você. Você crê nisso?
Amém? Sabe quando você começou a caminhada cristã, que o seu coração queimou por muitas promessas, e ao longo do caminho você esqueceu, o Senhor ainda continua com todas essas promessas ativas, prontos para manifestar sobre a sua vida. Você só precisa crer, você só precisa permanecer. Senhor, se o Senhor prometeu, eu creio, eu vou até o fim. Sabe? Contra todas as possibilidades, queridos, humanas, contra todos os resultados da terra, contra todo o bom senso da razão, Abraão não duvidou por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu no Senhor, dando glória a Deus, e esperou mesmo contra a esperança, e o milagre aconteceu. Amém? Você está disposto a esperar o milagre de Deus na sua vida? Quantos querem um milagre? Levanta a mão. Quantos precisam de um milagre? Mas você precisa mesmo de um milagre? Aonde você precisa de um milagre? Na sua família, nos seus negócios, na vida de alguém que está muito enfermo, você precisa de um milagre? Sabe, querido, nós precisamos crer até o fim. Creia contra as possibilidades, creia contra a razão, creia contra tudo. Amém? Abraão, ele não duvidou, ele creu e ainda deu glórias a Deus por isso. Você sabe, Isaac nasceu, e com ele a esperança de uma descendência numerosa e bendita também foi reacendida de novo. Sabe, querido, isso é poderoso demais. A vida de Abraão, sabe, a vida de Abraão com Deus, a história de Abraão, a espera de Abraão são vitaminas para a nossa alma, para nos fortalecer. Sabe, Abraão, ele é considerado o pai da fé. E hoje eu quero compartilhar com vocês, isso aqui foi só a introdução. Foi só a introdução. Agora nós vamos entrar na palavra. Mas é rapidinho. Mais 150 minutos. Sabe, eu quero que você olhe para Abraão e veja a paciência e a esperança que não se desespera. Amém? Você está disposto a esperar o tempo que for necessário para que as promessas do Senhor se cumpram sobre a sua vida? Senhor, mas eu queria casar esse ano. Senhor, mas eu queria que tudo acontecesse esse ano. Pode ser que Deus faça mês que vem, essa semana, Deus faça conexões, talvez amanhã, ou talvez você saia daqui. Talvez quando você olhar no seu celular, a mensagem está aí já. E quanta gente foi mexer no celular, hein? Sabe, Deus, ele tem um tempo dele para fazer, só basta crer. Amém? Você crê? Os irmãos foram lá no celular, né? A esperança que não se desespera, querido, tem algumas características. Primeiro, ela está fundamentada não em sentimentos humanos, mas na promessa divina. Amém? Você tem esperança no Senhor, mas a esperança que não se desespera. Você precisa estar baseado na promessa divina e não nos sentimentos humanos. O que você está sentindo hoje? Está sentindo vontade de parar? Continua, não para. Não se baseia pelos sentimentos. Não se baseia pelo que você está vendo, pelo que você está sentindo. Se baseia na promessa de Deus. Continua firme. Não desista, não desista. Vai até o fim. Falta só mais um pouquinho. Fala para quem está do seu lado aí. Falta só mais um pouquinho, não desiste. Sabe aquela ilustração do camarada que está lá, cavando. Aí ele desiste. E o outro continua cavando. O outro que desistiu, ele estava bem pertinho de achar uma mina de diamante. Sabe, não desista. Porque às vezes quando você desiste, faltava só um pouquinho. Pensa assim, eu não vou desistir, falta só um pouquinho para que tudo aconteça. Eu não vou abrir mão, falta só um pouquinho para que tudo aconteça. Minhas finanças, falta só isso aqui, ó. Falta só isso aqui para romper, eu ser o mais rico de Peruíbe. Falta só isso aqui para o varão, para a varoa abençoada chegar. Falta só isso aqui para minha família ser alcançada. Vou continuar orando, vou continuar declarando, vou continuar... Senhor, eu creio que falta só isso aqui para minha vida virar. E tudo novo vir sobre mim. Você crê nisso, querido? Sabe, no verso 19 diz que
sem enfraquecer na fé. Abraão não enfraqueceu na sua fé, continuou firme. Abraão não dependia dos seus sentimentos, mas confiava na promessa. Você confia na promessa do Senhor sobre a sua vida? Amém. Sabe, isso aqui é poderoso demais. Deus, ele havia lhe prometido um filho. Abraão já estava velho, com o seu corpo como? Cansado, amortecido. Mas esse velho patriarca não confiava no que estava no seu interior, mas naquele que era superior. Querido, isso é poderoso demais. Meu Deus do céu, Senhor, essa palavra falou tanto comigo, querido. Está falando com você também isso aqui? Você confia no Senhor ao ponto de algo novo mesmo, surpreendente, começar na sua vida? Está disposto? Sabe, nós precisamos, querido, andar por esse caminho. Não vivemos pelo que sentimos, vivemos agarrados na promessa. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: você tem uma promessa? Se agarre nela. Sabe, muitos desanimam porque não conseguem esperar. Sabe, não conseguem esperar o tempo de Deus. Saem por aí buscando e fazendo tudo na força do braço. Você consegue? Muitas das vezes consegue, por incrível que pareça. Mas não é bom, perfeito e agradável como Deus gostaria que fosse. Sabe, nós precisamos esperar em Deus. Não devemos confiar e nos apoiar em nossas emoções que são instáveis. Sabe, mas nós precisamos confiar e se apoiar na palavra de Deus, que ela é inabalável. Amém? Deus não pode mentir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir sobre a sua vida. Amém? Você crê nisso? Amém? Sabe, as promessas de Deus não podem falhar sobre a sua vida. Amém? Ele é fiel para cumprir as suas palavras. Você tem uma palavra de Deus aí com você no seu coração? Então creia que Ele vai cumprir. Qual que é o meu papel nisso tudo, pastor? Permanecer, crer, confiar, me agarrar nisso que o Senhor liberou sobre a minha vida. É só isso que você tem que fazer. Se agarre na promessa. Senhor, eu creio que vai ser esse ano. Se não for esse ano, entra o outro ano e você continua. Senhor, eu creio que vai ser esse ano. Se não for no outro ano, você continua crendo. Senhor, eu creio que vai ser esse ano. Quantos anos você está disposto a esperar para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida? Se você coloca um limite para a promessa de Deus acontecer na sua vida, isso já mostra que você não está disposto a andar naquilo que é bom, perfeito e agradável no tempo de Deus, e sim no seu tempo. Quanto tempo você está disposto a esperar a promessa de Deus? Fala assim: pastor, estou disposto a esperar o tempo que for preciso. Você tem coragem de dizer isso? Amém. Só um disse amém, mas tá bom. Eu creio que o seu coração você falou amém. Sabe, nós devemos tirar os olhos de nós mesmos e colocar os nossos olhos em quem? O grande problema, a maioria dos problemas da nossa vida é porque nós colocamos os olhos no lugar errado. Sempre colocamos os olhos no lugar errado. Colocamos os olhos nos filhos, colocamos os olhos no marido, colocamos os olhos no emprego, colocamos os olhos nas notícias, colocamos os olhos na doença, mas nunca colocamos os olhos em Deus. Sabe, dele vem a nossa esperança. Você crê nisso? Sabe, Ele é a nossa esperança. Nele nós podemos confiar. Tem até uma música que fala sobre isso, né? Mas eu não vou cantar não, porque está na live. Segundo, falei que ia ser rapidinho? Sabe, uma fé que não se desespera é uma fé que não está fundamentada nas circunstâncias, mas naquele que governa as circunstâncias. Amém? Sabe, a sua esperança não pode estar fundamentada nas circunstâncias, mas sim naquele que governa as circunstâncias. Isso aqui é poderoso demais. Olha o que diz no verso 19. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e quem também o ventre de Sara já estava sem vigor. Abraão e Sara estavam como? Amortecido. E o que isso significa, estar amortecido?
que os seus corpos eram impossibilitados de gerar filho. Era impossível sair de Abraão e fecundar em Sara. Tinha problema dos dois lados. Deus tinha que fazer um milagre nos dois para que algo acontecesse. Querido, isso aqui é poderoso demais. Deus ele teve que fazer um milagre poderoso, sabe? O corpo deles estavam impossibilitados, frágeis, enrugados. Eu já falei isso em algumas ministrações passadas. Deus não fez só um trabalho no útero. Deus teve que reestruturar tudo de novo. E isso veio vigor, veio vida, rejuvenesceu Sara e Abraão. Quando a promessa de Deus vem sobre a sua vida, você não continua fraco, sabe, morto. Quando o Espírito de Deus vem sobre você, você começa a sonhar, corre. Você agora, bora, o que tem para fazer? Sabe, quando o Espírito de Deus vem sobre você, Deus muda tudo, toda a sua estrutura de vida. Sabe, essa era a circunstância de Abraão. Essa era a circunstância de Sara. Qual que é a circunstância hoje que aponta para você hoje? Sabe, o que tem te impossibilitado hoje? Talvez seja a sua idade. Talvez você se limita muito por causa da sua idade. Não dá tempo ainda de eu fazer o que precisa ser feito. Já passou o tempo. Tudo bem que para ser jogador de futebol já passou o tempo, se você já tem mais de 30 anos. O máximo que você vai conseguir é jogar no time dos veteranos. Amém? O máximo que você consegue agora é ser jogador de... Tem coisas que o tempo passou e já era. Mas para Deus, não importa a idade. Quantos anos você tem hoje? Você acha que você está incapacitado para Deus? Você acha que Deus se limita a você em fazer algo na sua vida? Querido, você não tem noção o que Deus pode fazer na sua vida. Como diz aquele meme, olha o que Deus faz na gente. Sabe, querido, entenda isso. As circunstâncias na sua vida podem mudar quando você crê de uma forma correta. Amém? Sabe, não limite aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Você está com medo hoje da crise econômica? Você está com medo hoje da enfermidade? Você está com medo hoje daquilo que, sabe, do preço das coisas que estão hoje subindo um absurdo no mercado? Quase que eu chorei ver o preço do café subir. Tudo menos o café. Sabe, nós precisamos, sabe, ser guiados, não pelas circunstâncias, mas por aquele que pode mover as circunstâncias, aquele que está, sabe, acima das circunstâncias. Você crê nisso, querido? Pare de olhar para as suas circunstâncias. A fé, ela ri da impossibilidade. Você está disposto? Você está disposto a rir quando a coisa está pior na sua vida? Você consegue rir aí, mesmo estando sozinho, sem seu cônjuge, sem seu prometido? Você consegue rir aí das circunstâncias e falar, isso aqui é só temporário? Você consegue olhar para a sua conta no vermelho e rir dela e falar assim, tranquilo, isso aqui, temporário? Você consegue olhar para o diagnóstico de morte que o médico deu sobre você e rir sobre isso e falar, tranquilo isso aqui? A fé, querido, não lida com possibilidades, mas com convicção. O que você crê que Deus pode fazer na sua vida? O que você crê que Deus pode fazer na sua vida? A fé, ela lida com convicção, não com possibilidade. Eu acho que é possível Deus fazer isso na minha vida. Não, se você crê, Deus vai fazer. Sabe, isso é poderoso demais, querido. Abraão foi alguém que creu contra a esperança, além das possibilidades. Creu em Deus que poderia mover as circunstâncias. Sabe, creia, deposite sua fé. Esteja fundamentado naquele que pode controlar as circunstâncias. Amém? Que você não seja controlado pelas circunstâncias. Abraão sabia que Deus poderia fortalecer o seu corpo e ressuscitar
a fertilidade no ventre da sua mulher. Era isso que Abraão cria. Sabe, ele sabia que o filho da promessa não seria um fruto apenas de um nascimento natural, mas sobretudo de uma ação sobrenatural. Abraão sabia disso. Uma pessoa com 75 anos de idade, já estava chegando já nos 100 anos de idade, Abraão sabia, Deus prometeu, não existia uma forma natural para que ele pudesse gerar filhos. Abraão sabia que a única forma dele gerar filhos seria sobrenatural. Você crê que hoje, a única saída para você hoje é sobrenatural? Você crê nisso? Sabe, entenda uma coisa, querido. Tem coisas na sua vida que você vai conseguir resolver, trabalhando e pagando as contas. Mas tem coisa que é só Deus que pode fazer na sua vida. E na maioria das vezes é Ele que vai ter que fazer na sua vida para que o nome dEle seja glorificado. Não tente fazer nada na força do seu braço. Você sabe como é que você pode detectar isso? Comunique a Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que eu faço com isso aqui? Senhor, qual que é o caminho que eu tomo nisso aqui? Senhor, o que o Senhor quer que eu... Como que o Senhor quer que eu fale nisso aqui? Sabe, querido, na maioria das vezes você vai ver como o nome de Deus vai ser glorificado e tudo vai se mover de uma forma sobrenatural, que eu creio que já está acontecendo na sua vida hoje. Amém? Eu só quero desafiar você a continuar se lançando, para que você possa ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida, na sua história. Amém? Sabe, a esperança que não se desespera, não olha ao redor, ela olha para cima. Amém? Olha para cima assim como algo profético. Veja a circunstância, tudo ao seu redor, mas olhe para cima. Fala, Senhor, eu olho para o Senhor. Eu creio que a minha esperança está no Senhor. Amém? Você crê nisso, querido? Amém? Sabe, a sua esperança precisa estar no Senhor. Não olhe ao seu redor. Ao seu redor vai ter caos, destruição, morte, doença. Ao seu redor tudo vai estar mais caro. Ao seu redor pessoas vão estar sendo mandadas embora. Empresas vão estar fechando. Ao seu redor tem uma lista de pessoas para ser mandada embora. E o seu nome pode estar entre eles. Isso tudo ao seu redor. Ao seu redor sua conta está no vermelho. Ao seu redor, na sua idade, você não vai conseguir se casar com a pessoa que você gostaria, loiro, alto, dos olhos azuis, montado num cavalo branco. Mas quando você olha para o alto, Deus tem algo melhor ainda. Amém? Você crê nisso? Em vez de vir montado num cavalo branco, fedendo a cavalo, vai vir montado num Porsche branco. Numa BMW branca. Aleluia. Sabe, a esperança que não se desespera, não vê as circunstâncias, contempla o próprio Deus, que está no controle das circunstâncias. Deus está no controle de todas as circunstâncias da sua vida. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus, porque Ele tem o controle de tudo. Pastor, mas como assim? Se Ele tem o controle de tudo, por que Ele não muda? Porque tudo é no tempo dEle, só descanse, desfrute. Senhor, é para mim andar sobre as águas? Amém, Senhor. É para mim botar o cajado e a água se abrir? Amém, Senhor. É para me bater com a roupa na água e ela se abrir? De alguma forma. Mas se o propósito do Senhor é que você cruze o mar, nem que Deus faça você, Deus vai te dar sabedoria. Você não vai andar nem sobre as águas, nem vai abrir a água, nem vai bater. Vou te dar sabedoria, você vai construir um barco e vai para o outro lado. Aí você põe mais gente dentro do barco e vai. Você tem que estar atento àquilo que Deus tem para você. Mas você tem que estar sensível, você tem que ouvir. Às vezes Deus vai mandar você construir o barco, ou Deus vai mandar você ir nadando, ou Deus vai mandar você andar sobre as águas. Alguma forma Deus vai falar com você, mas saiba que vai ser tudo no tempo dele. Deus, ele controla as circunstâncias. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Você ama a Deus? Então se prepare, porque tudo vai cooperar para o seu bem. E terceiro, sabe, uma fé que não se uma esperança que não se desespera. Ela está fundamentada não nas ações humanas, mas nas intenções
divinas. Você crê que Deus tem intenções boas sobre a sua vida? Deus ele está movendo tudo ao seu redor. No tempo certo as coisas vão acontecer. No versículo 20 diz assim: mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Você está disposto hoje a dar glória a Deus em tudo que está acontecendo na sua vida? Esse é o primeiro passo. Olhe para as dificuldades, para as circunstâncias que está acontecendo ao seu redor. Dê glória a Deus. Fale: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Amém. Glória a Deus. Está tudo ruim? Senhor, meus olhos estão no Senhor. Eu já sei que está ruim, não vou nem ficar olhando para isso, eu vou olhar para o Senhor. Amém. Você já viu que está ruim? Então não precisa olhar mais. Olhe para o Senhor. Você ficar olhando não vai mudar nada. Vai só piorar. Você ficar olhando para a sua conta vermelha só vai gerar cansaço, tristeza, frustração. Olhe para o Senhor, que nele você vai ver uma solução. Amém. Sabe, Abraão e Sara, eles fraquejaram por um tempo na fé. Fraquejaram por um tempo na espera do filho da promessa. E por que eles fraquejaram por um tempo? Porque eles tinham pressa. Fala assim comigo: pressa. É como diz, a pressa é inimiga da... Tiraram isso da Bíblia, você sabe, né? Sabe, eles tinham medo de morrer e não deixar nenhum herdeiro. Eles tinham medo. E o resultado dessa pressa foi o nascimento de Ismael. Que depois você sabe, todo o rolo que deu. Isso aí é uma outra pregação. Sabe, constantemente nós vivemos as consequências daquilo que decidimos e fazemos na pressa das circunstâncias, é ou não é? Quantos já viveram isso? Viveram as consequências de tomar uma atitude nas pressas. Depois tem que voltar e fazer tudo de novo. Isso é terrível. Sabe, você não vai morrer até que a promessa de Deus se cumpra. Ah, mas está todo mundo morrendo, não se preocupe, você vai ser aquele que vai ficar para enterrar todo mundo que morre. Mas você não vai morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir. Você crê nisso? Amém. Creia. Pastor, mas a possibilidade, a fé não anda na possibilidade, a fé anda na convicção. Você crê nisso? Creia, continue caminhando. Amém? Se a sua senha for chamada, é porque Deus quis que assim fosse, mas continue a nadar, continue ali a confiar no Senhor até o último momento. Amém? Mas você não vai morrer até que a promessa do Senhor se cumpra. A ação humana sem a direção divina, querido, ela vai resultar em sofrimento na terra. Mas não é derrota para o céu, entenda isso. Os planos do homem pode ser precipitado, mas o plano de Deus não pode ser frustrado. Não é porque você errou que os céus erraram. Os planos de Deus não podem se frustrar. Você errou, bola para frente, limpa a sujeira, lava-se com o sangue do Cordeiro, põe a cruz nas costas e segue, continua, porque os planos de Deus, eles não falharam sobre você. Deus ainda continua com todos os planos ativos sobre a sua vida. Deus, ele esperou Abraão ficar totalmente no limite máximo da sua vida, para que ele pudesse agir. Ele esperou que todas as possibilidades da terra cessassem antes de realizar o seu plano. Sabe? Então ali a promessa se cumpriu. O milagre aconteceu. Isaac nasceu. Quando Abraão decidiu esperar no tempo do Senhor. Amém. E eu quero concluir com isso hoje. Sabe? O limite do homem não limita Deus. Repita assim comigo: o limite do homem não limita Deus. Você é limitado, mas Deus não é. Você crê nisso? Sabe, a impossibilidade do homem não ameaça Deus, pois os impossíveis do homem são possíveis para Deus. Aleluia! Tudo que é impossível para você, para Deus, Ele tira de letra isso aí. É a especialidade dele. Quando o homem chega ao fim dos seus recursos, querido, Deus, Ele ainda tem à sua disposição toda a suprema grandeza do seu poder. Aleluia!
Quando você chega ao fim de você mesmo, Deus ele ainda tem de sobra, transbordante, para entregar sobre você. Está disposto hoje a confiar no Senhor? Amém? Sabe, Deus ele faz assim, para que coloquemos nele toda a nossa confiança. Fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Você confia no Senhor? Amém. Sabe, que toda a nossa alegria possamos dedicar a Ele. Sabe, que possamos nos dedicar por completo ao Senhor. Sabe, dando toda a glória ao seu nome. Creia no Senhor. Tenha esperança no Senhor. Amém. Mesmo que o seu corpo leve você por um caminho, creia. Fale, coloque a mão sobre a sua enfermidade e diga: Senhor, eu creio que o Senhor é a cura. Eu creio que o Senhor é a restauração. Sabe, olhe para a sua família, você vê tudo um caos. Olhe para o céu e diga: Senhor, eu creio que o Senhor tem promessas sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu creio que tudo é tudo novo, Senhor. Pode acontecer ao meu redor. Eu creio, Senhor, que isso é só o começo. Sabe, querido, quais são as promessas do Senhor para a sua vida? Você crê que o Senhor ele tem planos sobre você? Você crê que ainda não é o fim da sua história? Você crê que ainda pode o Senhor fazer tudo novo? Aleluia. Sabe, querido, Deus ele pode fazer algo novo. Você crê e confia no Senhor. Sabe, quais são as promessas do Senhor sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre a sua vida? Quando você foi salvo, quando o Senhor queimou no seu coração e você disse: Senhor, eu te aceito. O que foi que queimou no seu coração? Sabe, começa a declarar hoje para o Senhor. Fala: Senhor, eu creio que a minha casa é do Senhor, as minhas finanças é do Senhor. Senhor, eu estou no vermelho, mas eu creio que o Senhor é aquele que pode me colocar no azul. Senhor, hoje eu estou sozinho, mas no tempo certo o Senhor vai trazer alguém para a minha vida. Hoje, Senhor, eu estou enfermo, mas eu creio que o Senhor é o Deus da cura. Senhor, a minha vida precisa passar por uma restauração e eu creio que o Senhor é o único que pode restaurar. Senhor, eu preciso de libertação e eu creio que mediante a sua palavra só o Senhor pode fazer isso.